Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 16 de dezembro, 16 de setembro de 2025. Estamos juntos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Olha, aqui é Tempo e Dinheiro, vamos começar pelo dinheiro, na verdade pela economia. A política está tomando conta das nossas pautas, né, dos nossos roteiros, mas prestem atenção na economia, que é o que afeta as nossas vidas. Hoje o Copom começa aquela famosa reunião para ajustar a taxa Selic, a taxa de juros. E o mercado está acreditando que o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que tende a ser apartado do governo, né? O mercado está considerando que a taxa Selic vai ser mantida em 15%, é a taxa básica. Você sabe que no banco é 23, 27, 32, né? Mas a taxa básica, que se toma dinheiro e empresta dinheiro, 15%, é a maior taxa de juros do mundo. E isso é um galardão que não nos interessa. É isso que está afetando as vidas das pessoas. Preste atenção, temos que falar da economia, temos que falar da pobreza que estava avançando avassaladoramente em nosso Brasil. Estamos caminhando para ser um venezuelão. Quem conhece Campinas vai saber o que eu vou dizer agora. Ontem eu tive o desprazer de precisar de entrar no hospital Ouro Verde, lá da periferia de Campinas, quase que uma hora depois do centro de Campinas. E lá eu vi a situação que está se transformando o Brasil. O hospital tem cerca de 10 policiais municipais na calçada, porque os bandos de assaltantes estavam invadindo, roubando, atacando as pessoas dentro do hospital do Ouro Verde. É um escândalo, é uma coisa muito triste, porque eu vi esse hospital sendo formado há 30 anos atrás. Volto lá e vejo a deterioração da sociedade brasileira. Nós não estamos avançando, nós estamos recuando, infelizmente, rumo à venezuelização. Eu tenho que usar aqui o tempo e dinheiro, essa trincheira da liberdade para gritar e protestar. Não é possível, a gente tem que lutar, nós temos que melhorar e não piorar. E o Lula está pressionando os presidentes do Congresso, da Câmara, o Mota, e do Senado, o Davi Alcolumbre, para que eles se alinhem ao Palácio do Planalto, para que coloquem para andar o que ele chama de pauta do povo. É isso, Lula? Venezuelão? É isso a pauta do povo? Fica aqui o meu protesto já de início para esse programa, enquanto que agora vamos falar de tempo. Aí no tempo nós temos uma situação, começando pela manchete do Notícias Agrícolas, de acordo com a Climatempo, o Brasil entra em uma nova onda de calor. Segundo os meteorologistas, nós estamos numa oscilação que eles chamam, deixa eu pegar o nome aqui, é nome chique, oscilação Madden-Julian, que é uma variabilidade climática, onde de um momento você fica muito quente, que nós vamos ter aí uma nova onda de calor, depois esfria muito. A Agrotempo está dizendo que no dia 24, agora, temos uma onda de calor, e aí no dia 24, olha o que vai acontecer no sul do país, pegando aqui também São Paulo, uma esfriada geral. A área vermelha aí que nós estamos mostrando é de geadas. Então, assim, em resumo, essa variabilidade Madden-Julian significa assim, imagina uma bacia com água, aí você mexe a bacia, aí vem a onda daqui para lá, ou, preferindo o resumo, nós estamos com os pés frios e a cabeça dentro do forno, cabeça quente. Estamos muito quentes, infelizmente. Muito bem, deixa eu chamar aqui
Mas, assim, chuvas em Palotina. Luiz Delay, nosso correspondente de Palotina, falando, dando sua informação preciosa, que as chuvas chegaram lá no oeste de São Paulo. Veja aí. Oeste do Paraná, Palotina. Luiz Delay nos mandou essa informação. E aqui está mudando o tempo também. A oscilação Madden-Julian. Que treco esquisito. Parece que vai chover, mas o radar não mostra isso. Tomara que chova e vamos em frente. Muito bem. Dito isso, deixa eu seguir em frente, Gleidson. Posso chamar a bandeira? Não. Deixa eu ir para São Paulo, saber como é que está São Paulo nesse instante. Sérgio Braga, boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Armando uma chuva, mas aquilo que você disse, ao que tudo indica, pode chover. Caíram algumas gotas aqui, inclusive na capital paulista, na zona sul da cidade, mas agora está firme, né? É lógico que está o céu bem coberto, temperatura de 26 graus, mas essa amplitude térmica que você tem falado tem sido realmente uma constante aqui nesse finalzinho de primavera, né? Daqui a pouquinho, aliás, nesse finalzinho de inverno, começo de primavera. Madrugadas frias, ao longo do dia quente, e a previsão, inclusive, da Folha de São Paulo, mostrando em destaque que pode ter pancadas isoladas de chuva nesta terça-feira. E que venham, viu, João? Porque está muito seco, porque está realmente seco demais aqui na capital paulista, assim como outras regiões aí do estado de São Paulo, Brasil afora, João. Precisa chover mesmo. Gostou desse nome aí? Variação, oscilação, Madden-Julian. Olha que bonito. Não importa. Tem mais um concorrente, hein, João? Mais um concorrente ao Laninha, ao Ninho, Madden-Julian, amplitude térmica, enfim, todos os fenômenos possíveis. Ronaldo Coutinho deve ficar doidinho com isso tudo. Nossa, já daqui a pouco ele vem aí. Muito bem, mas olha, o que está chegando mesmo são as chuvas nas pontas, lá no oeste do Brasil, lá em Rondônia. O Robervani Cardoso de Moraes, ele mora em Ouro Preto do Oeste. Imagina, Ouro Preto do Oeste. Lá. E lá as chuvas já chegaram e a natureza está respondendo. Ele mandou 2 fotos para a gente. Primeiro, o ninho do sanhaço. Olha o sanhaço aí. Sanhação bonito! Já está formando um ninho nas laranjeiras do Robervani, lá em Ouro Preto do Oeste. E tem também outra foto onde ele fala dos guachos, né? Olha os guachos aí. E daí ele chama de condomínio de ninhos, né? Tem um monte de ninho ali. Que beleza! É a natureza. E aqui também a passarada aqui no Mato Dentro está cantando. Dito isso, vamos agora mostrar nossa bandeira, para abrir o programa. Olha lá aí, como sempre. E a nossa certeza, com o apoio dos produtores que não se entregam, que são teimosos, o Brasil vencerá. Então, é a nossa homenagem a todos os produtores que sustentam o Brasil e nos dão apoio aqui no Tempo e Dinheiro. Dito isso, Gleidson Ricardo, nosso editor, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 16 de setembro de 2025. E antes de chamarmos os destaques dos nossos especialistas, vamos à nossa enquete. Aquilo que eu vi ontem lá na região do Ouro Verde, que horror, né? E começa a listar praticamente quase que a totalidade do Brasil, né? Que é esse venezuelão. Nós estamos perguntando para você hoje a nossa enquete, preste atenção, participem aí. Diante do atual momento político-econômico do país, qual é o seu sentimento? O meu é horrível, depois que eu vi ontem. Item 1, alternativa 1. Não, agora o país está bem melhor. 2, está difícil, mas vai melhorar. Alternativa 3, está tudo parado, estagnado. Alternativa 4, está indo de mal a pior. Qual é a alternativa que o senhor escolhe para nos ajudar aqui no nosso editorial do Tempo e Dinheiro? Então, diante do atual momento político e econômico do país, qual é o seu sentimento? 1, agora está bem melhor. 2, está difícil, mas vai melhorar. 3, está tudo parado, estagnado. 4, está indo de mal a pior. Votem aí. É uma enquete produzida pelo YouTube. Você, sempre eu digo isso, você que está em outras plataformas, Facebook, Notícias Agrícolas, nas TVs, Milagro, TV C3, volte, entre no YouTube, no seu celular,
né? Marca aí a sua opção, depois você retorna para a sua plataforma preferida. Agora, sim, dito isso, vamos aos destaques dos nossos especialistas do Tempo e Dinheiro. Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Semana passando, terça-feira, deu uma garoa aqui de madrugada em Curitiba, João Batista. Mas chuva boa ainda nada. Vamos lá, Mercadão de Chicago segue aí na calmaria, leve pressão de alta, porque o mercado está acreditando que vem queda de juros americanos. Então isso traz uma queda do dólar perante as principais moedas. Com isso, o mercado mais calmo. O USDA divulgou aí a colheita da soja avançando, já vamos comentar os números, colheita do milho avançando e produtor no Brasil plantando, mas com cautela, está esperando chuvas, negócio segue de maneira pontual e safra nova lento na negociação. Temos as exportações, soja segue embarcando forte aí, tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro, com exportação aquecida, prêmios vão se mantendo. Tudo isso daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. Teremos aí mudanças na temperatura semana que vem e a chuva também começa a ganhar corpo nessa segunda quinzena de setembro. Vamos aqui à previsão. Os preços cedem no mercado do boi gordo, R$ até R$ 5 a menos do que era ofertado no início da semana, ou no finalzinho da semana passada. O mercado segue pressionado, daqui a pouquinho a gente passa as cotações lá na B3, mas antes aquele giro. Na Bolsa de Chicago, começando pela soja, que nesse momento tem alta de 0,46% a $10, 47 mais 75. Milho negociado em alta de 1,45 a $4, 29 mais 12. Trigo negociado em alta de 1,26, $5, 31,62. Café mais um dia de alta em Nova York, porque Londres cai. Nova York, nesse momento, a 421,40, a alta de 0,90%. Portanto, só o açúcar em queda em Nova York, 0,81% a 15,87%, algodão 67,40%, alta de 0,84%, petróleo 64,41%, alta de 1,75%, ouro na estabilidade, $3.717 por onça Troy. Quanto ao dólar, de olho na reunião do Fed, de olho na reunião do Copom, mais do Fed do que do Copom. Na verdade, é o Banco Central lá dos Estados Unidos que deve definir, ao que tudo indica, o corte de juros na economia, corte de juros norte-americano. Com isso, dólares vêm para o Brasil. Será que vai ter uma enxurrada de dólares? R$ 5,29 mais 75, queda de 0,35% para o dólar, rompeu, portanto, os 5,30 e segue em queda. O índice Bovespa, lá na B3, sobe a 143.825 pontos. A alta nesse momento é de 0,20%. Quanto à soja, mais uma vez na Bolsa de Chicago, alta a $10, 48,25, alta de 0,5%. Em Londres, agora o café Robusta Conilon negociado com queda de 0,12%, novembro a $4.828 a tonelada. Mais uma vez o café Arábica sobe em Nova York, 0,92%, rompeu, portanto, aí os $4,20, $4,21,50 nesse momento. E quanto ao mercado do boi gordo, lá na B3, o que a gente observa nesse momento, queda em todas as posições. Está aí, o setembro, 302,40, queda de 0,71%, outubro, nesse momento, 307,95, 0,68 de queda. Novembro, 316,95, 0,49 de queda. Dezembro, 320,90. Lembrando que no começo do mês, o dezembro chegou a bater os R$330 por arroba, lá na B3. Daqui a pouco, Tiago Bernardino, direto do CPE, também tem Iberville Neto comentando o mercado do boi gordo nesta tarde de terça-feira. Vai chover aqui em São Paulo. Tá chove, não molha, João Batista. Margarete Tomazin, de Foz do Iguaçu, está dando uma explicação para você. Lá também está esse chove, não molha. Ela está dizendo o seguinte, tempo esquisito, se arma para chuva, garoa fechada, aí não se decide se chove ou sol, e agora, por exemplo, abriu o sol. Olha que confusão, é a situação que nós estamos vivenciando aqui também. Mas vamos em frente, Sérgio Braga. Daqui a pouco você volta. Ei, Sérgio, volta o Sérgio aí. Outubro, querendo perder os 300, Sérgio? 307 agora, é isso?
Perdendo. R$ 307 ali, outubro, a R$ 307,95 a pressão. É grande nessa segunda quinzena, viu, João? Mas vamos lembrar que daqui a pouquinho a situação pode inverter um pouquinho, porque as exportações estão bem, só o mercado interno, o consumo de carne nesse segundo período, que realmente patina e patina bastante. E a seca também, viu, João? Contribuiu para essa situação. Mas tem coisas boas acontecendo, como, por exemplo, e nós vamos chamar muito, que é o aprimoramento genético do caracu mocho. Hoje o Sérgio vai trazer um trechinho do Dr. José Geraldo Cândido, falando como é que eles chegaram a esse novo boi, né, essa nova raça, que é o caracu mocho. É uma nova raça, sim, foi aprimorada, a genética não tem chifre, é boi de carne, né, marmoreio, uma coisa fantástica. Daqui a pouco o Dr. José Geraldo vai falar desse caracu mocho e nós vamos fazer o evento. Lembrem-se, o Tempo e Dinheiro foi convidado com muita honra, estamos aceitando, a fazer a transmissão do encontro técnico do caracu mocho, sexta-feira. Nós vamos estar ao vivo fazendo essa transmissão. Então, da sua casa, do seu celular, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, conheça o novo, né, caracu mocho. E nós vamos falar também, claro, da pecuária. Bom, agora... a sequência. Olha que coisa importante que eu tenho para dizer para vocês. A coisa mais importante no mundo é ter amigos firmes. Um deles é o Odílio Balbinotti Filho. Odílio Balbinotti Filho é um dos grandes empresários do agro do Brasil, é o dirigente, né, o CEO da Ato Sementes, que é a maior empresa de sementes do Brasil e do mundo, de soja. Fica lá em Rondonópolis, amigo. E aí, como ele tem muito tempo, ele arrumou um tempinho e gravou para a gente uma manifestação de apoio ao nosso Tempo e Dinheiro. Olha que palavras carinhosas do grande Odílio Balbinotti Filho. Ouçam aí. Olá, pessoal. Eu sou Odílio Balbinotti Filho, presidente do Grupo Ato, e venho aqui dizer da importância do Clube Tempo e Dinheiro. Realmente é uma iniciativa muito importante e que nós devemos apoiar. É ali que eu recebo muitas informações de altíssima qualidade sobre economia, agricultura e política, tudo aquilo que eu preciso para realmente tomar boas decisões e me organizar e organizar a empresa para que realmente siga no caminho correto. Então, parabéns ao Clube Tempo e Dinheiro e ao João Batista Olívio, nosso amigo, pela condução dessa grande iniciativa. Estamos juntos, um grande abraço. Odílio, que bom. Enfim, façam como o Odílio, entrem no clube, sejam bem informados. Se o Odílio se informa conosco, faça isso você também. Experimente, você tem 7 dias grátis para ver o que a gente faz ali para você dentro do clube. É uma comunidade de informação com 15 grupos, você escolhe o grupo que quiser. Além de tudo, ainda tem uma lambuja para você entrar na área reservada do nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, com informações exclusivas, né, da Scott, e com informações exclusivas também do CPEA. Os preços do boi de mamando a caducando de todas as praças. Enfim, você tem acesso a todos os grupos, né, além do site, ou então você fica no grupo que você quiser para não ser incomodado, etc. Mas o importante é que você seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. O telefone está na tela para você entrar no clube. Né? Mande uma mensagem para a dona Léa da Luz. Quero experimentar, quero entrar no clube. E ela coloca você ali dentro. 19 9 98 13 29 15. Experimente. 19 9 98 13 29 15. Você só tem a ganhar. Uma comunidade de informação do Tempo e Dinheiro comandada pelo Giovanni Lorenzon. Muito bem. Quem é o Giovanni Lorenzon? Um dos mais experientes jornalistas do agro do meu Brasil. É o nosso editor, é o seu editor lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Dito isso, vamos às principais manchetes desta terça-feira com notícias agrícolas. Giro Rural, Sérgio Braga, no ar. Etanol CPEA, indicador do hidratado, interrompe 7 semanas em alta. Açúcar, preço segue instável em São Paulo, mas cai no mercado externo, informa o CPEA. Trigo, colheita ganha ritmo no Paraná e cotações recuam. Manga CPEA. Após semanas em alta, cotações da manga Tome caíram pressionadas pelo aumento do volume disponível, sobretudo no Vale do São Francisco. Os preços da Palmer subiram. Exportação de cafés especiais e solúvel do Brasil aos Estados Unidos despenca no mês de agosto.
E como sempre, na sequência, agora as notícias, as manchetes, as principais manchetes da economia e da política no mundo e no Brasil. De volta com você, Sérgio. Na agência France Press, presidente argentino Javier Milei afirma que o pior já passou e anunciou que em 2026 aumentará o gasto com aposentadoria, saúde, educação e deficiência, os setores mais afetados pelo rígido ajuste fiscal do governo Milei. Poder 360. Estados Unidos anunciarão sanções ao Brasil após condenação de Bolsonaro. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirma que o governo Trump deve divulgar as sanções na próxima semana. No Metrópolis, nova declaração de Rubio aumenta a tensão entre governo Trump e Brasil. Declaração de Marco Rubio sobre condenação de Bolsonaro amplia a crise diplomática e marca novo capítulo nas tensões entre Brasil e Estados Unidos. No Poder 360, Lula restringe comitiva para os Estados Unidos a fim de evitar constrangimentos. O presidente desistiu de levar congressistas, como normalmente faz, presidentes da Câmara e do Senado, por temerem ser alvos da Lei Magnitsky. Da Veja, apontando elo com o esquema CPMI, deve convocar familiares de careca do INSS. O presidente da comissão afirma que votação é, entre aspas, resposta à falta de seriedade dos advogados de careca e do empresário Maurício Camisotti. Da Folha de São Paulo, projeto de lei propõe penduricalho para servidores do TCU e abre brecha para turbinar os salários de até R$ 72 mil por mês. No Metrópolis, presidente do PT chama Trump de, entre aspas, o maior líder fascista do século XXI. Edinho Silva participou de ato em defesa da soberania nacional, organizado pelo Grupo Direitos Já, na capital paulista. Da revista Oeste, em ato político contra a direita, Gilmar Mendes diz que STF não vai aceitar impeachment de ministros. O magistrado participou de evento em São Paulo, ao lado de representantes de 11 partidos, incluindo PT e PSB. Em resumo, a pauta do Lula, essa pauta do povo, qual é a pauta do povo? Só se for o povo dele. Em resumo, é quanto pior, melhor, porque aí ele governa, né, distribuindo benesses. Só que isso ele não está tranquilo. Por exemplo, agora a Folha está dizendo em manchete, nesse instante, que o Hugo Mota, não, antes disso, Gleitson, o Hugo Mota está pautando anistia para o pessoal do 8 de janeiro. Claro que eles vão querer tirar o Bolsonaro, mas não está alinhado, entre aspas, com a pauta do povo do Lula. Né? Vamos ter essa anistia. Mas agora sim, colocando a manchete que o Gleitson está destacando aí, esse daí é o editorial da Folha, que eles estão reconhecendo que, como Dilma, Lula está estimulando demanda, mas provocando inflação e déficit. E isso não se sustenta de pé. A Folha está preocupada com a economia brasileira. Hoje o Copom vai manter as taxas de juros em 15%. Segundo a Folha, nesse editorial, ele está dizendo o seguinte, que o governo Lula faz crer que gasto em alta alavancará a atividade, como se fosse possível obter prosperidade sem base de poupança e produção, como se fosse possível manter-se de pé sem trabalhar, só nas benesses, né? Achando que, extorquindo quem paga imposto, ele vai manter o seu governo. Mas, viu, Lula, você que inaugurou o Grama, o Magalhães Teixeira, o ex-prefeito de Campinas, do qual eu fui assessor, nós inauguramos, em 1995, a unidade que deu origem ao Hospital Ouro Verde, lá em Campinas. Depois, a esquerda ganhou o governo de Campinas e o Lula veio inaugurar o hospital, que foi um complemento, em 2008. Lula, vá agora ao Ouro Verde, veja a obra social que a pauta do povo está fazendo com o Brasil. Vá lá, Lula. O horror, nós não podemos aceitar. E continuamos em marcha batida para a venezuelização. Veja agora, nós estamos sofrendo, né, chantagem. Olha a primeira chantagem que nós vamos destacar para vocês. Ele está dizendo que se o Trump, a Metrópole está dizendo que o Lula está dizendo que se houver
eventuais sanções de Trump contra o Lula, contra o governo Lula, e o Alexandre de Moraes vai levar o Bolsonaro, mesmo doente, direto para Papuda. Isso é uma chantagem. Ó. Se vocês entrarem com a Magnitsky contra nós vamos botar o Bolsonaro lá na Papuda. E o Bolsonaro, além de estar facado, estar doente, agora começa o zum, que ele está com câncer de pele no local da ferida. Então, como fazer isso com o homem? Isso não é uma crueldade. E aí, claro que o Trump vai agir, mas eles estão dizendo, ó, se entrar, a gente bate no Bolsonaro. Isso chama-se chantagem. Outra chantagem estão um zum aí para tirar a Jovem Pan do ar. O Ministério Público pediu a cassação da Jovem Pan, aspas, por desinformação nas eleições de 2022. Como vocês sabem, uma parte da Jovem Pan, porque já não é mais todinha, ainda é uma voz dissonante que protesta e luta contra essa batida avassaladora de transformar o Brasil na Venezuela, venezualização. Nós estamos sendo vítimas de uma chantagem. É disso que se trata. Por isso, é importante a gente olhar para a pauta econômica. Veja essas duas pirâmides que nos chegaram, que circulam pela internet, para vocês entenderem do que se trata. Por que nós estamos lutando pela pirâmide capitalista? Claro, tem o super rico lá na ponta, veja à esquerda esse quadro, e lá embaixo tem a base da pirâmide, que é a pobreza. Sim, o que nós temos que fazer? Achatar a pobreza, pouca gente na pobreza e bastante na classe média alta, os ricos, os muito ricos. Essa é a tendência, que é o capitalismo que promove isso, porque do lado tem a pirâmide socialista. Ali é só o Lula, com seus relógios de ouro, com seu sapatinho caro, viajando para cá e para lá de chapeuzinho de palha, e embaixo a pobreza, como eu vi ontem, lá no Hospital Ouro Verde, na região do Ouro Verde de Campinas, um horror. Pelo amor de Deus, nós temos que impedir que isso aconteça. É minha súplica, não é mais nem estímulo, é minha súplica. Essa é a opinião do Tempo e Dinheiro. E como eu estou dizendo que é tempo e dinheiro, vamos agora continuar com nossa pauta, nosso foco. Sérgio Braga, Tempo Hoje no ar. Começamos pelo destaque, inclusive, do próprio G1, falando sobre essa nova onda de calor que deve atingir, olha só, o Brasil todo, ou grande parte do país na reta final desse mês de inverno, nessa temporada de inverno, né, dia 22, começa oficialmente na folhinha, né? A primavera. Esse fenômeno deve se formar nesta quinta-feira, afetar a região que vai do Rio Grande do Sul até o Maranhão. As temperaturas ficarão acima de 40 graus em cidades do centro-oeste e até no interior de São Paulo. No IMET, Notícias Agrícolas destacando também que alerta para temporais no sul, tempo seco no sudeste e centro-oeste. Previsão destaca chuvas intensas no Rio Grande do Sul, rapidamente, baixa umidade em outras regiões do Brasil. Também do Notícias Agrícolas, chuva forte que atrasa no sul do Brasil o plantio do trigo, enquanto a seca impede o plantio da soja no Brasil Central. Uma semana marcada por extremos, e isso realmente a gente está acompanhando. Excesso de chuva ameaça lavouras no sul, e altas temperaturas prejudicam soja, milho, café e cana no interior. Nós vamos agora acompanhar esse vídeo, inclusive, que chegou sobre as chuvas lá na fazenda Araribá, em Canarana, né, que deu uma chuvinha lá, e é a chuva chamada, conhecida pela chuva do Pequi. Dê uma olhadinha. Rondônia também teve chuva. Tem uma foto aí de Cacoal, dá uma olhadinha, o registro foi feito e mandado para a gente aqui, chovendo por lá também em Rondônia. Mapa do IMET, nesse momento, mostrando as chuvas nos extremos, miolo do Brasil Central, ainda carece de muita previsão aí com chuvas que podem chegar pontualmente. Portanto, boa parte da região norte e amazônica com chuvas nesse momento, chuvas também em parte do Mato Grosso do Sul, na região oeste, Rio Grande do Sul, Paraná, aliás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do sul do Paraná, algumas capitais do Nordeste também com chuva, e ali o Brasil Central, principalmente com o estado de Goiás e até mesmo o norte de Minas Gerais,
com tempo seco nesse momento. Vamos ao satélite em tempo real. Tem muitas nuvens também, que dá a impressão que está chovendo em todas as regiões, mas são muitas nuvens passando e chovendo, pelo que parece ali, forte nesse momento, no estado de Mato Grosso do Sul. Também pega a parte oeste do estado de São Paulo, isso a confirmar, porque o satélite mostra chuva também na região norte. Chuva vai avançando, se estendendo para alto mar a partir da região sudeste. Portanto, muita nebulosidade em boa parte do país nesse momento. Previsão para os próximos 7 dias. Vamos lá. A previsão do tempo vai desta quarta-feira, dia 17, até a próxima terça-feira, dia 23. Chuvas concentradas na região norte, depois de terem passado pelo sul do Brasil, começam a se afastar para alto mar da região sudeste a partir do dia 18. Litoral do estado de São Paulo, norte, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Chuvas pontuais registradas também a partir do próximo dia 18 na faixa leste do Nordeste e pontualmente a partir do dia 19, sexta-feira, retornam ao oeste do Rio Grande do Sul, tomando boa parte do estado a partir do dia 20, próximo domingo, assim como o estado de Santa Catarina, parte também do estado do Paraná. Volumosas as chuvas previstas para o próximo dia 21 no estado do Rio Grande do Sul, assim como no estado de Santa Catarina. A região leste do Nordeste continua com chuvas pontuais, região central sem chuvas registradas nesse momento, mas com calor intenso. A partir do dia 23, próxima terça-feira, a chuva volumosa avança para várias regiões do estado de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, também parte do estado de Minas Gerais e o sul do estado de Goiás, assim como parte do estado de Mato Grosso. Demais regiões do Brasil continuam com tempo seco, à exceção do norte do Brasil e faixa leste do Nordeste, com chuvas pontuais. Vamos à Serra Catarinense com o Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo, boa tarde. Boa tarde. Nós temos aqui, nos próximos 5 dias, de hoje até o dia 20, está aumentando, começando a aumentar a área de chuva aqui nessa parte do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso. Isso aqui é principalmente hoje. E aqui no sul do Brasil também vai começar a instabilidade. Hoje tem alguma coisinha fraca, amanhã dificilmente chove. E na quinta-feira começa a aparecer aqui, quinta e sexta começa a aparecer alguma chuva aqui nessa região, como aqui vai até o sábado. Então, sexta e sábado, principalmente, a chuva começa a ganhar um pouquinho de corpo aqui no sul. Começa a aparecer chuva também aqui no centro-sul de Minas, parte de São Paulo, Rio, algumas pancadas isoladas aqui no Goiás, no Tocantins, está começando. Lá no Nordeste também, um pouquinho de chuva no litoral. Os próximos 15 dias, de hoje até o dia 30 de setembro, a chuva ganha corpo aqui. Melhorou a chuva aqui no Tocantins, centro-sul do Pará, praticamente todo o Mato Grosso, principalmente a metade para o norte, um volume de chuva grande, aqui passa dos 100 milímetros. Também boa chuva aqui no Goiás, melhorou aqui no Mato Grosso do Sul em relação a ontem. Toda essa região aqui vai ter pancadas de chuva boas, com um volume bom de chuva para a época. Aqui no sul também a chuva ganha corpo nos 3 estados. Boa parte dessa chuva vem o quê? Vem nesse domingo e segunda-feira. E depois, um pouco nesses dias de agora, mas principalmente domingo e segunda. Melhorou a chuva também em São Paulo, principalmente desse fim de semana para frente. Minas Gerais também, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Olha como melhora aqui também no Cerrado Mineiro, na área aqui do café no sul de Minas, café em São Paulo, Minas Gerais. Na Bahia começa a aparecer as primeiras chuvas aqui no oeste, sudoeste e sul da Bahia, continua com chuva. E aqui no Nordeste também, de Natal até o litoral sul da Bahia. E aqui no Maranhão, oeste do Piauí e oeste da Bahia. Então, aos poucos, a chuva vai começando a ganhar corpo a nível de Brasil. Agora até o dia 30 de setembro. Na anomalia já diz também, nós temos quase um canal de umidade se formando aqui, Então fica acima do normal no Pará, Mato Grosso, parte do Amazonas, Tocantins, parte de Goiás, parte de Minas, Espírito Santo, Bahia, norte do Rio. Aqui diminuiu a anomalia negativa, era maior, diminuiu aqui no sul também a anomalia negativa. Outro detalhe é a temperatura. De hoje até o dia 22, calor em todo o Brasil. Região do Mato Grosso do Sul, sul e oeste e leste do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, oeste da Bahia, interior do Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantim, Paraíba e Pernambuco. Pega Minas Gerais, norte e oeste São Paulo, norte Paraná,
Paraguai e Bolívia, são locais em que as máximas vão ficar entre 34, 38, 35, 39, com pontuais de 40 e até acima de 40. Ontem, Rondonópolis e Tiquira passou dos 40 graus. Então, essa região aqui do Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, e um pontinho de São Paulo e Triângulo Mineiro, mais aqui, mais esse extremo oeste, podem ter máximas de 39 a 42, 43 graus pontuais. Então, vai fazer calor em toda essa região. No sul, fica mais aqui no norte do Paraná. Nas outras áreas, nada demais. Aí, quando chega no domingo para frente, muda de figura. Do dia 24 ao dia 30, cai a temperatura. Ela cai antes. Ela já começa a cair no domingo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e do dia 22, 23 para frente, vai caindo em todo o Brasil. Mas de maneira que na semana que vem, um pouquinho depois, fica frio. Aqui não é só chuva, é a friagem também. Ela vai baixar a temperatura em toda essa região aqui do Brasil, vai fazer frio aqui no sul do Brasil, no sudeste e até na Bahia também. Geadas aqui na Serra da Mantiqueira, aqui na parte alta do Rio, parte alta de São Paulo, sul de São Paulo faz frio, no centro-sul do Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul pode ter geada na semana que vem. Então, vamos ter uma virada brusca. E aqui também uma virada brusca nessa parte aqui que vai do Acre, Amazonas, Rondônia, sul e oeste do Mato Grosso Sul, Paraguai, Bolívia, vai ter uma queda brusca na temperatura. Então, provavelmente nós vamos ter o quê? Condições de geada que podem pegar a região do Guarapuava, Palmas, sul do Paraná, o meio oeste catarinense, Serra Catarinense, Serra Gaúcha, outras áreas do Rio Grande do Sul, pode afetar alguma coisa de verão e principalmente a parte de frutas. Como ainda está um pouquinho longe, mas ele vem insistindo, a gente vai acompanhando, vai avisando. Provavelmente na previsão de sexta-feira e segunda-feira que fica aquela martelada final. Amanhã pode ter uma geadinha fraca aqui na nossa região, mas sem consequência nenhuma. Essa semana é mais para o calor, semana que vem é mais para o frio. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Também, hein, Coutinho? Calor de 43 graus. Coutinho fala isso como se fosse uma coisa normal. 43 graus. Enfim, o Brasil está com os pés, né, na geladeira e a cabeça no fogão. Quente e frio, que eles chamam... É um nome bonito, né? Oscilação, como é que chama isso? Madden-Julian. Olha que nome bonito. Enfim, uma coisa que muda rapidamente em termos de oscilação atmosférica vai fazer com que a gente saia de um calor extremo para um frio muito alto. Olha, vamos começar mostrando para vocês a manchete do fenômeno climático que está sendo avisado aqui, assim, esse movimento aí, como é que chama isso, meu Deus do céu? Madden-Julian, variabilidade climática em períodos curtos. O Globo está dando destaque. Fenômeno climático vai trazer chuva para quase todo o Brasil no fim de setembro, depois desse calorão. E o que vem na frente? Né? Vem um frio que o Agrotempo está mostrando para vocês. Olha o que vai acontecer no dia 24 de setembro. Né? E essa faixa vermelha é onde podemos ter geadas, no Rio Grande do Sul, no sul do Paraguai, oeste de Santa Catarina. O frio vai entrar no Mato Grosso do Sul, vai pegar o Mato Grossão, vai se aproximar de Rondônia, vai entrar em São Paulo, vai pegar o Triângulo Mineiro, essa faixa mais azul aí, 24 de setembro, ou seja, semana que vem. De terça para quarta vai acontecer isso. Porém, antes disso tem a que a gente chama de onda de calor. Veja a Climatempo anunciando que nós teremos... que o Brasil vai entrar, já entrou, né, nessa nova onda de calor, é a quarta onda de calor, e o gráfico que eles mostram, põe o gráfico aí, o Gleidson, do período de calor que nós vamos ter, né? Então, se o Brasil vai estar com essa onda de calor, depois vem uma onda de frio. Tem mais um gráfico aí mostrando, são duas telas dessa onda de calor que a Climatempo está mostrando para vocês. Olha ela aí, na verdade não é a quarta, é a sexta onda de calor, segundo a Climatempo, com calor lá no Brasil Central, superando 40 graus, indo para 43. Como é que a gente vive dessa forma? O meu amigo Vanderlei, produtor lá de Rio Brilhante, ele está mandando um monte de comunicados aqui no nosso YouTube, dizendo, cadê a minha chuva, João Batista? Não aguento de calor. A natureza está mostrando que as chuvas estão chegando já já, ela estará aí no Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante, para você, Vanderlei. Vamos em frente. Depois do intervalo, o Vlamir Brandalize falando de soja e milho, como é a nossa característica aqui do Tempo e Dinheiro. Em frente.
Caracu Mocho. Conheça o aprimoramento genético que transformou o Caracu Mocho em uma verdadeira fábrica de carne e com marmoreio. Na próxima sexta-feira, dia 19, a partir das 9 horas da manhã, acompanhe a reunião técnica sobre a evolução do Caracu Mocho, ao vivo de Orlândia, São Paulo. Transmissão exclusiva do Tempo e Dinheiro. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Gostaria aqui de deixar um convite a vocês, produtores e técnicos e profissionais da área técnica aí do setor sucroalcooleiro do Brasil, aonde nós temos oferecendo aí ao produtor um protocolo para longevidade e alta produtividade. Gostaria de apresentar para vocês o nosso portfólio, aonde nós começamos no plantio ou no corte soqueira, aonde nós colocamos o Lotus Premium, agregado com NPK, com outros produtos à base de cálcio e magnésio. Foliar, nós temos o produto Impulse e mais o Gramínea, onde a gente traz ele a campo, solubilizamos esses produtos a campo e aplicamos via parte aérea da planta quando a planta estiver com 50 centímetros e depois a segunda aplicação quando essa planta chegar por volta de 1 metro, 1,20 metro, onde a gente complementa esse tratamento que é o tratamento completo da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, de volta com vocês desta terça-feira de setembro, né? Vamos em frente, né? Já nós vamos chamar o Vlamir Brandalize, mas antes quero fazer uma prévia da nossa enquete, o pessoal está votando, né? E nós estamos colocando, diante da situação econômica e política que nós estamos enfrentando, qual é o seu sentimento? Como é que você está vendo o Brasil? Nós estamos colocando aí, ó, diante do atual momento político-econômico, qual é o seu sentimento? Alternativa 1. Ó, estamos com uma boa votação, 456 votos. Agora está bem melhor, 4%. Está difícil, mas vai melhorar, 6%. Está tudo parado, estagnado, 14%. Está de mal a pior, Gleidson, está de mal a pior. Eu não consigo ver aqui a minha tela. 75%. Puxa vida. Então, agora sim, abri a tela aqui. 75% está indo de mal a pior. É uma antevisão do que nós estamos vendo. Eu vou repetir. Estamos caminhando batido para venezuelão. Sabe, essa grande Venezuela que o Lula, com a sua pauta do povo, que povo? Só foi o povo dele. Pessoal, parem para pensar, olhem pela janela, me apontem, me desmintam aqui. Qual é a grande obra que o Lula está fazendo? Uma grande refinaria? Uma grande universidade? Uma grande centro de pesquisas médicas? Grandes investimentos em emprego, indústrias? É isso que está acontecendo no Brasil? Ou é um desastre social que nós estamos vendo, com esse tecido social esgarçado, com uma violência? Ontem lá, repito, lá no hospital do Ouro Verde, em Campinas, 10 policiais assim, espalhados na calçada porque os bandos estão atacando as pessoas dentro do hospital.
E eu tive que sair de lá meio esperto, né? Até quando, hein? Muito bem, agora vamos falar do nossa pauta principal, que é a soja e milho, com o Vlamir Brandalize. Antes, as cotações da soja, como é que estamos? A soja está com alta de 6 centes hoje. É a reunião do Trump com o Xi Jinping, será que vai dar certo? 10,49 é o preço da soja na posição novembro, nesse instante lá em Chicago. Os 4 principais vencimentos, Gleidson está dando um pulinho bom, 8 centes de alta. O janeiro 10,69, março 10,84, maio 10,97. Olha o julho aí, hein? Julho 11,07. Está subindo, hein? O Vlamir falou, olha, acima de 11, fiquem espertos para segurar o preço. E aqui no Brasil, a soja em sacas de 60 quilos em dólares, base Porto também melhorando. Lá na B3, o novembro, 23 dólares e 15 por saca, janeiro, 23 com 58. Agora sim, vamos ao Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, muito boa tarde, seja bem-vindo. Mas você está encapotado aí em Curitiba, eu estou morrendo de calor aqui, rapaz. Aqui está variando bastante, João. Teve garoa pela madrugada, depois agora tem um vento aí, parece que vai chover à tarde, tem hora que esquenta, hora que esfria. Calor não, aqui dificilmente vai chegando, fica abaixo de 20 graus a temperatura durante o dia. E à tarde e à noite é 9, 10 graus, por aí, João. Você viu que o Coutinho falou que está com 43 lá em cima? 43 graus, Vlamir, como é que pode? Você teve lá no Maranhão, né? Lá no Maranhão estava 45 lá na semana passada. A semana que vem eu vou voltar lá no Maranhão, vamos ver se está calor de novo. Meu Deus. E aqui está esse nhaca aqui, né? Sabe aquele tempo nhaca? Não vai nem para cá, nem vai para lá. Mas e o mercado? Vamos falar de mercado. Aqui a pauta é o mercado. Mercado da soja em Chicago está querendo pegar um tranco? João Batista, vamos lá. Antes eu tenho que comentar, porque alguns gaúchos aí me ligaram aí, me conversando para mim comentar que há poucos dias atrás teve a Expo Inter, né, lá no Rio Grande do Sul. E o governo, através do ministro da Agricultura, esteve lá e prometeu apoio, que a safra ia ter crédito, ia ter recursos, e o pessoal está indo para os bancos lá e os bancos alegam que tem o dinheiro, mas não tem como emprestar o dinheiro, porque ele tem a liberação para o produtor e tudo, mas não tem o recurso efetivo, porque o governo não está fazendo as compensações aí. Aparentemente foi muita promessa e agora estamos a poucos dias do plantio e a situação não está nada fácil. Então, é uma reclamação geral lá em todos os bancos. A questão é que o dinheiro não está saindo para o produtor comprar os insumos, né? Os seus pacotes aí. E automaticamente, como eles passaram 3 anos de problema de safra, então isso dificulta as negociações efetivas, né? Mas vamos lá para o mercado de Chicago. Não, viu? Deixa eu comentar então. Fica registrado o seu protesto, porque a gente está acompanhando o drama dos produtores gaúchos, mas a pergunta é, qual é a novidade dessa informação? Ou alguém acreditou nessa história? Bom. Olha, João, o produtor ele sempre acredita que, como produzir alimentos é um fator fundamental para a sociedade brasileira e mundial, e o agro para o Brasil é o esteio da economia, então a lógica seria liberar recursos para o produtor ter condição de plantar, né? Tá se liberando muito mais recursos lá em Brasília, naquelas emendas PIX, né, João? Semana passada foi 2 bilhões de emenda PIX, e dinheiro para o agro não tem os bilhões que tem para a emenda PIX, né? E o pessoal reclama que para onde vai as emenda PIX, né? O PIX vai para o bolso de quem esse PIX aí? Pegou teu PIX aí, João? É a pauta, agora a palavra é pauta do povo. Você está alinhado à pauta do povo? Povo lá do Ouro Verde? Não está, né? Então, muito bem, vamos foco no mercado da soja. Vlamir, então, 8 pontos de alta hoje. Como é que você explica isso? Olha, João Batista, tem 2 fatores que estão começando a influenciar. Um é a questão que amanhã tem a super quarta, né?
e o mercado financeiro dá como certo que vai ter queda dos juros americanos, então isso está fazendo com que o dólar americano perante as principais moedas esteja em queda, principalmente países importadores do agro americano e do mercado global. Então isso traz uma pressão positiva na soja e nas commodities em geral. Outro fator é que as negociações entre Estados Unidos e China estão andando ali na Espanha, e hoje pela manhã novos comentários apontando que eles estão muito perto de um acerto, então isso também acaba trazendo um apelo importante. E o fator dólar no Brasil frágil, né? Ontem caiu bastante, hoje continua negativo. Ele também acaba influenciando, né, João? Então nós já estamos aí perto já perdemos os 5,30, né? E agora já na casa dos 5,20 e pouco, né? Então isso deixa uma pressão menor aí da soja brasileira. Então isso traz um fôlego lá para Chicago, né, João? Mesmo que o USDA ontem anunciou, né, o relatório semanal das lavouras, não trouxe grandes novidades, porque o mercado sabia que já ia ter área em colheita, né? Colheita safra americana em 5%, a média histórica da safra americana colhida é 3%, então está dentro do normal, porque o ano passado estava um pouco mais rápido até, estava com 6%. Nessa semana tem 41% de lavouras em maturação, ou seja, a safra americana vai avançando, né, João? E agora vai ganhar ritmo a colheita. Então isso já era esperado pelo mercado. Na sexta-feira teve o relatório do USA apontando a safra 117,1 milhões de toneladas, então não teve grandes novidades. O fator importante é que dólar barato dá condição do pessoal importar, né? Comprar mais. E isso traz um fôlego ali para Chicago. E continuamos vendo, né, a proteção do produtor. Quando der 11,10, 11,20 aí no julho, é aquela posição de fazer uma proteção, né, João? Uma proteção para garantir cotação longa, né? Porque o outro momento que pode dar condição de alta é quando tiver efetivamente o acordo China e Estados Unidos. Mas até lá, o produtor tem que ir buscando proteção nos três fundamentos da formação de preços da soja, né? Um é Chicago, que é o primeiro, outro é prêmio e o terceiro é dólar. Então, o produtor ia amarrando essa condição para ter um valor de soja que lhe dê rentabilidade para 2026 também, né, João? Tá, eu vou fazer uma brincadeira com o Vladimir, mas é brincadeira séria, né? Porque ele não tem bola de cristal, ele tem cenários e muita experiência, 45 anos de praça, né? De trabalho. Então, assim, ele tem o cenário, mas eu não tenho certeza. Quando ele fala 11,20, pode ser que até suba mais, mas pode ser que recua. Tá certo ou não, Vladimir? Exatamente, tem que se proteger, porque esse acordo China-Estados Unidos, se ficar enroscado, o mercado vai chegar no pico da colheita da soja americana e o mercado começa a dar uma recuada, né, João? Então, isso normalmente acontece, final de setembro, outubro, que é pico de colheita, né? E você está esticando o tempo, 45 anos de mercado, o pessoal aqui... Você é velho, cara. Eu estou vendo aqui no site do Tempo e Dinheiro, ali está com mais de 20 anos de experiência, o João está dobrando isso. É que você é velho mesmo, você é velho. Ô, Vladimir, bom, deixa eu aproveitar então, o pessoal que vai segurar o preço, vai fazer proteção ou vai participar da alta, quanto custa? Aproveite e pergunte para o Fernando Sofiati, que é o nosso assessor de investimento que a gente colocou à sua disposição para perguntar, não custa nada. Põe o telefone aí, Gleison, do Fernando Sofiati, 19 971 10 8610. Tire a temperatura do preço. Quanto custa para fazer proteção, tanto contra a baixa ou participar da alta? Proteção contra a baixa é fazer put. Participar da alta chama-se call. Olha que bonito. Então, quanto custa? 19 971 10 8610. Ô, Vladimir Brandalize, e no Brasil, como é que estamos indo? Olha, João Batista, os negócios estão fluindo de maneira lenta nessa semana, porque hoje tivemos uma queda média aí de R$1, aí, tanto no balcão como no porto. Mercado recuou R$1 em relação ao dia anterior e também está sinalizando fraqueza, né? Mesmo que essa altinha de Chicago, ele não está sustentando efetivamente, porque o dólar acaba cortando, né? Esse ganho que vem de Chicago, o dólar entregando, né? Que nem você mostrou aí há pouco, o dólar está em queda. Então, o mercado tem negócio, produtor que está precisando fazer um caixa está aproveitando o momento, mas é uma semana, aparentemente ontem parece que umas 200 mil toneladas negociadas, hoje pela manhã o pessoal disse que estava meio tímido,
o que a gente conversou aí, diz, ó, 50 mil, talvez no fim do dia estejam umas 100 mil no máximo, que é um volume pequeno para a época, né, João? Porque nós seguimos embarcando, né? Tem os dados da CSEX das primeiras 2 semanas do mês de setembro, que encerrou sexta-feira, com mais de 2,7 milhões de toneladas já embarcadas nesse mês. Então, é um bom volume. Acredito que, seguindo essa lógica, nós vamos passar de 6 milhões de toneladas no mês. E o acumulado da soja em grão é 89,3 milhões de toneladas já embarcadas da soja em grão esse ano. É recorde histórico de embarque de soja em grãos. É recorde histórico de embarque de farelo, 17,6 milhões de toneladas. Complexo soja é o maior produto do Brasil. É o que a gente tem de melhor. 104,5 milhões de toneladas. Aliás, 108,3 milhões de toneladas e o ano passado era 104,5. Então, nós estamos aí com quase 4 milhões de toneladas no complexo a mais que o ano passado. O ano passado era recorde histórico. E essa brincadeira chamada complexo soja, só em 2 semanas trouxe 8,3 bilhões de reais em divisa, João Batista. É quase 1 bilhão de reais por dia no complexo soja em exportações, por dia útil que a CSEX marca, né, João? É o maior produto que temos. E o Lulão esfrega a mão, você, oba, vou fazer campanha com esse dinheiro aí, claro, né? Vou dar gás de graça e pedir voto em troca. E tá tudo certo, né? É a pauta do povo. Olha, saiba como é que está. Você tem uma pequena vantagem em termos de preço, que são os prêmios nos portos, junto às suas traders. Quanto está hoje? Informação exclusiva do Tempo e Dinheiro. Entre lá no clube, 199 9813 2915. 199 9813 2915. São 15 grupos para você, é o clube, tem o grupo de soja, lá dentro essa informação preciosa que são os prêmios nos portos. Veja lá, você tem 7 dias grátis para experimentar. Mande uma mensagem para 199 9813 2915. Ô, Brando, antes de ir para o milho, deixa eu passar aqui a mensagem da dona Luciane de Lima. João Batista, você passa a realidade do programa. Sou agricultora do Rio Grande do Sul. Ficamos 63 dias no asfalto pedindo a securitização. O que ganhamos até agora só promessas, Dom Vlamir. Fica registrado, dona Luciane. Muito bem. É verdade, João Batista. Eu eu sei que é verdade. Faz muito 2 semanas e eu vi o pessoal protestando, como agora hoje, muitos nos comentando aí que está há poucos dias de começar a plantar. E até agora nada dos recursos, né? Então a gente tem que colocar isso, expor aqui para. Porque eu sei que até lá no Ministério da Agricultura o pessoal assiste nós, então eles escutam e vamos ver se agiliza alguma coisa para dar condição, principalmente para o produtor gaúcho, que está com mais dificuldade de acessar os créditos para essa safra. E o clima começou com um tempo favorável, tem chovido bem, está a condição de início de safra dentro de uma normalidade esse ano, João. E esse ano provavelmente é um ano para uma safra boa gaúcha. Então, os financiamentos têm que sair, né? Na hora certa, né? Não adianta sair lá no janeiro, fevereiro, que daí já foi a safra, né? Tá, o Racine Fusco, lá do grupo do Xingu, está dizendo que está chovendo nesse momento lá na Confresa, lá no Nortão, no Mato Grosso. Confresa, chovendo. Muito bem, vamos ver os preços do milho. Como é que estão o preço do milho em Chicago, primeiramente, Gleidson? Preços do milho na tela, cadê o bicho? Está aí, ó, em alta. Dezembro, 4,29,25, 6 de alta. Março, 4,46. Maio, 4,56. Julho, 4 dólares 62. É o bushel do milho em Chicago subindo. E aqui no Brasil, na B3 Base Campinas, médio, né? 2 no vermelho e 2 no verde. Novembro, 67,15. Janeiro, 70,32. O março está dando uma melhoradinha, 73,01. Olha o maio aí, rapaz, 71,72. Está subindo hoje, mas está descendo, né? Quanto mais avança, começa a descer, Vlamir, o milho no Brasil. João, lá para frente expectativa já pensando a partir de junho, julho em diante, é a nova safrinha brasileira, então vai andar. Então esse é o quadro no meio. E ele está seguindo mais ou menos a lógica de Chicago, né? Porque o mercado é exportador. Mas os fundamentos do milho são bons, João. A grande questão é que o produtor tem que saber escalonar a comercialização, não esperar milagres. Não existe mais milagres, né? Como nós tivemos aqueles bons momentos aí
principalmente naquela crise da pandemia, que nós tivemos os picos de cotações. Agora o mercado ele segue o seu rumo e ele está muito influenciado pelo mercado financeiro, né? Aqui dentro também, lá fora. Mercado brasileiro de juros altíssimo, né? A realidade dos juros brasileiros é extraterrestre, vamos dizer assim, e acaba dificultando a formação de estoques, né? Ninguém vai querer carregar estoque e gastar mais de 2% ao mês só no carregamento do estoque do custo do dinheiro, e mais o custo de manutenção do estoque passa de 3% ao mês. Então, o setor comprador ele quer levar da mão para a boca. E daí ele vai olhando mais positivo lá do março, maio em diante, levemente positivo, porque daí já terminou a colheita da primeira safra e ainda não chegou a safrinha. Por isso que o mercado começa a olhar um pouco mais positivo lá no março e maio. Porque o ano que vem nós vamos ter recorde de demanda novamente aqui no Brasil, João. E 2 setores, né? Setor de ração batendo recorde histórico de demanda, setor de etanol vai bater novo recorde de demanda. Então, isso é benéfico, mesmo que a gente venha com a grande safra, nós vamos ter demanda importante. E daí nós seguimos na exportação, né? Então, isso também temos que apontar. Só para já terminar essa parte do mercado brasileiro, para depois ver o mercado de Chicago, a CSEX divulgou ontem aí, João, mais de 3 bilhões de toneladas de milho embarcados nas primeiras 2 semanas do mês de setembro, e o acumulado desse ano, janeiro até agora, 18,8 milhões de toneladas. Ele está abaixo do ano passado. O ano passado era 21,2, porque o ano passado começou o ano acelerado na exportação. Esse ano começou tímido as exportações. Mas o milho também trazendo dinheiro, João. 3,2 bilhões de reais em divisas nessas primeiras 2 semanas de setembro. Mas vamos passando lá para Chicago. Chicago no mercado em alta, justamente porque, colheita americana, 7% da safra colhida, a média é 7%, está dentro da normalidade, mas o mercado, acreditando em juros mais baixos nos Estados Unidos, está desvalorizando a moeda americana e automaticamente isso ajuda o milho, e há uma expectativa e bons fundamentos no próprio milho, né, que tem uma demanda maior que a produção esse ano, ano que vem, mesmo com safra recorde americana, mercado acreditando em demanda forte aí do milho, e crescendo muito a demanda de milho para etanol no mundo, né? Não é só ração e consumo humano. Agora a demanda de milho para etanol avançando, e indicativos que a própria Índia vai começar a estimular o produtor a plantar mais milho e cereais para a produção de etanol, em detrimento de oleaginosa, João. A Índia vai começar a aparecer importando soja brasileira, importando mais feijão brasileiro, porque eles vão começar a dar mais atenção à produção de etanol internamente na Índia, porque a Índia é uma poluição e uma sujeira, João Batista, que Deus o livre. Igual aqui o Ouro Verde que eu vi ontem. Fiquei desesperado. Eu passei um bom tempo na década de 80 andando pelo país, desesperado de ver, né, o que estava acontecendo na favela da Maré, nos alagados lá, nas paliçadas de Manaus, de Belém, né, os alagados de Recife. Falei, precisamos mudar esse país. Aí, né, fui assessorar o Grama, o Magalhães Teixeira, prefeito de Campinas, PSDB. Não, nós vamos levar o benefício lá para as periferias. Levou a especulação imobiliária. E aí depois o Lula ganhou a eleição, se apropriou daquilo. Voltei ontem lá. Meu Deus, fiquei no desespero, cara. Falei, o Brasil está desesperado. Deixa eu aproveitar. Ô Vlamir, acho que deve ser do seu tempo, você deve lembrar dele, do Ulisses Guimarães, era do seu tempo, não? O que ele falava, Ulisses Guimarães? Era do seu tempo. Ele dizia assim, presidente da Câmara, cada característica do Ulisses, ele falava, vamos votar, vamos votar. Ele queria que todo mundo votasse, vamos votar lá dentro do Congresso, fora do Congresso, vamos votar. Então eu vou pedir para os nossos telespectadores votarem na nossa enquete e vou pedir a sua opinião, hein? Então vamos lá, nossa enquete está dizendo o seguinte aí, Dom Vlamir, diante do atual momento político do Brasil, político econômico, qual é o seu sentimento? 572 votos, vamos votar. Estamos perguntando, opção 1, Vlamir, agora está bem melhor. Opção 2, está difícil, mas vai melhorar. Opção 3, está tudo parado, estagnado. Opção 4, está indo de mal a pior. Então, está bem melhor, 5%. Está difícil, mas vai melhorar, são os otimistas, 6%. Está tudo parado, 14%. Está mesmo indo de mal a pior, 74%. Qual é o seu voto, Vlamir?
Olha o sentimento aí, a maior parte dos que estão votando provavelmente são produtores, o sentimento não é nada bom, né? Porque é justamente o que a gente comentou, ele está indo para o banco não ter o recurso para tocar safra, daí ele vai para a revenda ou cooperativa, fica aquela dúvida, né? Será que vai liberar os insumos ou não? Então esse é o sentimento desse momento. Mas eu tenho, como eu vejo o global da economia mundial do agro, da economia brasileira do agro, João, eu acho que está difícil, e não deve melhorar no curtíssimo prazo, mas ainda acredito que vai melhorar bastante aí para frente, principalmente de 2027 em diante. Eu acredito que o Brasil vai se destacar e vai evoluir, João. Fico nessa coluna 2 aí. Olha o Vlamir, desceu do muro, muito bom. Vlamir, obrigado. O Gustavo Silva Oliveira diz assim: daqui para frente é só para trás. Ai, meu Deus do céu. A gente dá risada, né? Tá bom. Vlamir Brandalize, grande abraço. Recomendação final aos amigos. Recomendação final, eu vou deixar aqui ó, uma informação, já que eu estou otimista no longo prazo, João, porque eu vejo os números. Olha aqui, ó. Eu comentei, né? Soja trouxe em 2 semanas de setembro 8,3 bilhões de reais, milho 3,2. E eu fiz as contas aqui, o setor da carne de frango, suíno e boi, 7,2 bilhões de reais. Esses 3 segmentos aí do agro brasileiro, 18,7 bilhões de reais em 2 semanas, dá 1,87 bilhão de reais por dia de internalização de dinheiro com a exportação, alimentando o mundo e gerando recursos para gerar a economia brasileira. Por isso que eu continuo apostando num Brasil melhor, João. Agora está complicado, mas vai melhorar. Nós estamos morando no paraíso. Nós só tem que dar uma ajeitada aí na administração do paraíso. Né? Tá bom. Bom, mas temos que melhorar muito, né? Daqui a pouco nós vamos falar com a Fran Migliari, especialista em irrigação, porque tem uma reunião marcada pela Enem aí na sexta-feira, onde eles vão querer cobrar mais pela energia, porque olha que loucura. Está com excesso de energia por causa dessas placas solares, está com excesso durante o dia. E a energia à noite, que é voltada para a irrigação, para a agricultura, vai ficar mais caro para compensar o excesso, porque não tem linhão. Mas, ô Vlamir Brandalize, vamos para o Paraguai, Vlamir? Amanhã a gente fala sobre isso. Até mais, obrigado. É isso aí, João Batista. E vamos em frente, não se entregue aí, não fique triste que tudo passa e vai melhorar. Até amanhã. Até amanhã. Vamos em frente. Tá bom. Ok, vamos. Olha, o Afrânio Migliari já está conosco. Preste atenção que nós vamos conversar sobre esse tombo que estão armando em cima de quem faz irrigação no país, hein? Preste atenção, vamos ligar para ele já. Mas antes, os preços do trigo, para passar a pauta. Trigo no ar, Gleidson, está com alta de 7,5 centes no março, a $5,50, o maio 5,61,5, o julho $5,70 por bucho do trigo. E eu vou chamar o Sérgio Braga. Já podemos chamar o Afrânio Migliari ou vamos... Ainda não. Então, vamos chamar o Sérgio Braga para ele nos passar os preços dos hortifrutis, que é a base da agricultura brasileira. Preço do HF no ar, Sérgio. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Como sempre, a apuração do CPEA é apoio da LS Tractor. Começamos pelo preço do leite. Dessa vez, captado no mês de julho, pago ao produtor, na média do Espírito Santo, a R$ 2,59 mais 92. Ovo branco, em Basto, São Paulo, a caixa de 30 dúzias, CIF, a R$ 148,40. Batata padrão Ágata especial em Belo Horizonte, saco de 25 quilos, no atacado, R$ 33,14. Cebola amarela híbrida, tipo 2 ao beneficiador, em Monte Alto, a saca de 20 quilos a R$ 9,50. Tem a manga Tome ao produtor, no Vale do São Francisco, o quilo a R$ 2,55. Bom, mais uma vez o apoio da LS Tractor, apuração do CPEA, mas hoje também é dia de destaque da LS Tractor, porque tem um MT 4.70, trator que chegou principalmente e especialmente para os cafezais. É o que aconteceu e que é relatado, inclusive, pelo engenheiro agrônomo, o Bruno Nascimento. Veja só esse trator específico para os cafezais.
Olha só o novo trator que chegou aqui na nossa propriedade, pessoal, para a gente tocar aí as lavouras de café. Esse daqui é o MT470, o lançamento da LS. Ele é composto por um motor de 62 cavalos. É um trator muito robusto que serve tanto para o plantio do café, que a gente vai implantar a nossa nova área lá, então ele vai estar trabalhando, tanto também no manejo aí das lavouras. Vou mostrar aqui para vocês o interior, que eu gostei bastante, excelente acabamento, né? Como podemos observar. Olha só o espaço interno, a porta aí abre para os dois lados. Pessoal, uma coisa que eu achei muito interessante com o diferencial desse trator é o reversor. Aqui está para frente e aqui está para ré, então independente da marcha que ele tiver aqui, é só mexer nessa alavanca que ele já está pronto para o serviço. Sem contar também, né, essa mordomia toda, ar-condicionado, tem também disponibilidade de som, então é uma excelente opção aí para estar trabalhando nas lavouras de café. Muito bem, vamos falar agora da questão da irrigação no nosso país, que é um drama, porque muita gente acha, né, os ambientalistas acham que irrigar é um desperdício de água. E nós temos uma montanha de água no subsolo, né? Muitos reservatórios e a informação não passa. Estamos jogando um monte de água doce no mar, né? Jogar água doce no sal, só nesse país, né? E eles ficam tentando segurar a irrigação, no nosso entendimento, e é óbvio que seja isso, porque água é alimento, né? Botou irrigação, se aumenta 30% de produção, principalmente dando solução principalmente para os pequenos e médios produtores que precisam de energia para fazer irrigação. Aí surge essa manchete da Folha. Vejam aí, veja se pode um negócio desse. A ANEEL convoca a reunião para tratar de risco de apagão por excesso de energia solar. Aí se divulgou tanto para se fazer energia solar, para reduzir os custos de energia, porque nós íamos num apagão, né? O Brasil não constrói novas hidrelétricas, vamos fazer energia solar. Fomos. Agora tem excesso de energia solar e estamos correndo um risco de apagão, porque não tem linha, não tem investimento, só tem despesa, só tem, né, dinheiro jorrando pelo ladrão. E agora vem essa história da ANEEL, que vai ter uma reunião agora na sexta-feira, e eles poderão elevar o custo da irrigação noturna, que é onde o produtor tem uma queda do preço, uma melhoria no preço para fazer irrigação das plantas, no momento que ela faz a fotossíntese. Vai fazer irrigação, queimar a planta ao meio-dia? Onde se viu um negócio desse? Bom, para confirmar o que eu estou dizendo, nós temos um especialista em irrigação, que é o Afrânio Migliari, o CEO, lá, o diretor executivo, na verdade, da Profir, lá de Mato Grosso, de Cuiabá. Conosco, o Afrânio Migliari. Boa tarde, Afrânio. Boa tarde, João. Sempre um prazer estar com você, poder passar as informações aí para o seu público, para o nosso público, né? Porque a gente fala para o setor, mas a gente precisa também falar para a sociedade, né, João? A sociedade tem que entender o quanto que quanto onera a cesta básica pela falta de programas de redes de energia, de incentivo à agricultura familiar para irrigação, enquanto que isso vem afetando o bolso de todos os nossos brasileiros, né? Porque a cesta básica passa por essas produções e passa pela irrigação. Afrânio, mas eu preciso entender que esse governo maluco está dizendo que nós podemos correr um risco de apagão por excesso de energia. Como assim? E aí vem o segundo tombo, que eles podem cobrar mais pela irrigação noturna? Sim, João. Inclusive, eu estava agora falando com os outros companheiros nossos, inclusive a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, acho que agora eles entenderam algumas das ações
vamos dizer assim, que não compatíveis com o setor, não interessantes para o setor, só interessante para o setor da arrecadação das concessionárias, das distribuidoras, de quem fornece energia elétrica para o Brasil, mas não, eles só olham para o bolso deles, não olham para a sociedade como um todo, principalmente para o agronegócio. Então, eu tive essa notícia agora, ainda esperamos que agora os nossos deputados federais entendam que essas alterações dessas medidas provisórias que entraram agora pelo governo, né, da ANEEL, principalmente, a 1.300 e a 1.304, são duas medidas provisórias que vão afetar diretamente o bolso do consumidor final, que é o bolso do consumidor que necessita de arroz, de feijão, de batata, de mandioca, de farinha, de carne, que todos esses setores hoje passam pelo uso da água, né? Passam, muitos deles, pela irrigação. Nós temos até produção de gado já de sistema irrigado. Então, nós precisamos trabalhar melhor a gestão da água, entender melhor a questão da água e, principalmente, essa questão da energia. João, é um absurdo que a gente tenha o incentivo do governo, que foi todo mundo usar placa solar, coloque placa solar, incentive o financiamento. A hora que todo mundo se estabelece, se estrutura com isso, agora vem o governo dizendo que pode ter um apagão porque tem excesso de oferta de energia de placa solar no sistema. Quer dizer, então não se prepararam para nada, simplesmente venderam uma ideia, a nossa população comprou a ideia, investiu na ideia, e agora eles estão dizendo que pode ter um apagão porque nós não temos linhas que suportam essa geração de energia e o mundo precisando de energia. E a gente fazendo uma energia barata e jogando no sistema, e o sistema fala, olha, eu não quero porque eu não suporto essa transição de energia. Né? Eu não acredito, é uma loucura. Não quero acreditar. Agora, direto ao ponto que interessa aos produtores que estão nos assistindo, que fazem irrigação. Eles querem, no fundo, aumentar o valor da energia noturna que favoreceria os irrigantes, é isso? Exatamente, João. Essa medida 1.300, que está aqui na minha mão, a gente está até pedindo uma alteração dela, porque ela coloca no artigo 25, João, um item que é extremamente... um jabuti em cima da árvore, né? Eles colocaram aqui que os descontos especiais das tarifas são aplicáveis às unidades consumidoras da classe rural, sendo concedidos ao consumo a redução um período diário de redução de 8 horas e 30 minutos de um horário reservado. Mas o que eles fizeram, João? Eles tiraram a responsabilidade do horário reservado da noite, colocando que eles serão quem definirá qual o horário reservado que ele vai oferecer para cada um dos nossos consumidores. E não aquele horário reservado noturno, que é o melhor para irrigar umas plantas, principalmente soja, milho, algodão, e outras também, frutíferas. A carcinocultura, João, à noite necessita de aeração de água para melhorar o sistema de oxigênio para a produção de camarões. Isso também vai ser retirado, João. Quer dizer, eles não pensam na sociedade, eles pensam no bolso deles. E isso está afetando. Então, nós pedimos aqui, e graças às ações políticas de todo o setor, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, um deputado federal, ele entendeu essa necessidade do setor e colocou na emenda, sendo dada a garantia de prioridade de escolha ao período do consumidor, da escolha do consumidor, e não da oferta da distribuidora. Porque eles vão ofertar na hora mais quente do dia, que é a hora que mais gera energia de placa solar. Então não dá, João. Esse pessoal não pensa na sociedade, eles pensam só no bolso deles. Claro, ou seja, apertou aqui, ele desaperta em cima do produtor, mas é claro, quem paga o imposto? Quem produz. Agora, enfim, exatamente. É tão óbvio, cara, é irritante, né? Você não pode irrigar ao meio-dia que você queima a folha. Fotossíntese à noite, quando a folha abre o bico, a hora que você tem que jogar água, à noite. Ora, meu Deus do céu! Dizem que nós temos um apagão, viu, Afran? Dizem que nós temos um apagão educacional no país. Nós temos, assim, analfabetos funcionais. Eles não entendem, eles não leem, não se informam. O negócio é absurdo o que está acontecendo, rapaz. Não, e vão contra o meio ambiente. Eles falam de preservação de água, João, mas que preservação de água que você vai ter irrigando no meio do dia? Nós vamos gastar muito mais água. A planta vai ter que reter muito mais água no solo, e esse solo, imagina o calor agora do Mato Grosso, que nessa época venta quente e vai evaporar tudo. Ou seja, eu vou jogar água para quê? Para jogar água fora. Então não tem justificativa, João. É uma irresponsabilidade
absurda da ANEEL atender essa demanda das distribuidoras. Bom, Afrânio, duas informações. Primeiro, né, se preparem o lombo que eles vão querer aumentar, quando eles vão coibir esse chamado horário reservado noturno, vai significar aumento no bolso do produtor. Segundo, a alternativa tem que ser lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, fazer emenda, fazer pressão, é isso? É isso mesmo, nós estamos fazendo essa pressão, João, mas nós precisamos que todos os nossos amigos produtores rurais do Brasil inteiro, que te escutam, que te olham, que te veem, inclusive tive notícia de uma amiga que vê o programa direto dos Estados Unidos, uma brasileira. Enfim, você tem uma interferência muito boa. Nós precisamos aproveitar o teu canal de comunicação, João, e chamar a atenção dos nossos produtores que acessem os seus deputados federais, acessem os seus senadores e peçam para derrubar essa medida provisória 1.300. Ou voltar ao que era, ou entrar no sistema dizendo que quem dita o horário que ele quer usar é o produtor e não a concessionária. Bom, claro que nós temos que apoiar as nossas entidades, né? Há muita divergência, mas a Frente Parlamentar da Agropecuária tem que ser apoiada, o Congresso tem que ser apoiado, tire as lideranças da frente, mas os deputados ligados à democracia, que defendem o agro, têm que ser apoiados. Nós temos que apoiar entidades, a ProSoja, a Profir comandada em Mato Grosso pelo Afrânio, né? A Câmara de Irrigação lá no Ministério da Agricultura tem que ser apoiada pelos produtores. Gente, chega de divergência e temos que ir em frente, né, Afrânio? Com certeza, João. E a gente está numa proposta muito maior do que esse pessoal está falando, que só pensando na arrecadação do recurso deles. Sabemos que temos problemas de energia no país. O governo brasileiro tem que pensar que ele tem que investir na rede de distribuição. Essas redes de distribuição que nós temos no Mato Grosso, por exemplo, praticamente boa parte dela é monofásica. E nós precisamos de rede trifásica. Agora, isso tem que ser resolvido. O governo vai ter que resolver, junto com essas concessionárias, junto com a distribuidora. Agora não pode colocar no bolso do consumidor. Porque o Brasil inteiro desenvolveu quando a energia era coletiva. Agora cada estado tem que resolver o seu problema. Mato Grosso não tem condição de pagar essa conta sozinho. E é o estado que tem o maior potencial de agricultura irrigada do Brasil. No mínimo, a curto prazo, 4 milhões de hectares. É maior que o Nebraska, que é o maior estado irrigante hoje do mundo. Só para completar aí, para encerrar, eu vou pedir para o Gleice colocar uma tela que está na internet do Bruno Perini, dizendo sobre os impostos de importação sobre painéis solares. Quando começou o incentivo, pessoal, vamos botar painel solar, o imposto zero, oh, que beleza, isso em 2022. 2023 já botaram para 6% o imposto, Afrânio. 2024, ano passado, pulou para 9,5%. Esse ano está em 25% de imposto. Eles não resolvem, como você falou, eles põem dentro do bolso deles. 25% para você botar um painel solar. Na sua casa, na sua residência, na sua empresa. Realmente foi isso, João. No começo, todo mundo se estimulou, os bancos se financiaram, vários produtores fizeram suas usinas solares, têm capacidade de gerar uma boa energia, porém, você vê, agora daqui a pouco não compensa mais usar placa solar. Nós temos que voltar a ser refém das distribuidoras e cada vez mais refém deles. O Antônio Bottaro está dizendo que compensa mais botar gerador a diesel, imagina. Queimar a gasolina. Afrânio, sabe o que eu tenho que dizer para você? Você é uma cabeça muito boa. Não desista. Temos poucas pessoas no Brasil como você. Não desista e vamos em frente, Afrânio Migliari. Olha, João, para nós é sempre muito bom ter você como parceiro. Você é um cara que abre portas para o mundo inteiro, como te falei. E nós precisamos dessa rede de comunicação, nós precisamos de apoio de mais entidades, como a nossa Profir, tem a Profir Brasil hoje, tem a Rede Nacional das Associações de Regantes, o RENAI, temos outras entidades no Brasil, como a Riganor, as PIP de São Paulo, são entidades que estão hoje fazendo uma força para conter esses desvaneios do setor da energia, mas é difícil lutar contra essa gente. Nós precisamos de mais gente. Não desista, por favor. Obrigado, Afrânio. Até a próxima. Vamos em frente, lutando por um Brasil melhor. Obrigado, João. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes. Um abração. Vamos em frente. Vamos agora saber dos preços do café, entregando para o Sérgio Braga passar os preços. Hoje, hein, Sérgio, deu uma acuada no preço do café, é isso? Cotações do café no ar, Gleidson. Notícias do café.
Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Até que começou no positivo o Arábica em Nova York, Londres já operava com queda nas negociações, depois daquela disparada, estilingada de ontem, realização por parte dos fundos. O que acontece nesse momento na Bolsa de Londres já tem o resultado final, fechamento lá, 4.782 dólares e 50 por tonelada, queda de 1,07%, é o vencimento mais curto, novembro, para o café robusta em Londres. Em Nova York, negociações ainda ocorrendo nesse momento, dezembro recua, depois de ter subido, agora a queda de 1,55% a 411,18. Demais posições, vamos acompanhar também, todas aí estão. Setembro, 422 dólares, ou 422 cents. O dezembro a 411,10. Março, 3 dólares 91,80 ou 391,80, como preferir. Maio, 378,15. Cai o café em Nova York após ter operado em alta no início das negociações, até a questão de uma hora atrás. Cai em Nova York, cai na B3. Depois de ter atingido também os 500 dólares a saca ao dezembro, recua 2,13% a 494 dólares por saca. O março ainda mantém alta, mas últimos negócios, só às 10 horas da manhã, depois desse horário, não teve mais nenhuma negociação. Março, 495 dólares e 10, alta de 1,64%. Café, portanto, recuou em Nova York, recuou em Londres, na B3, o vencimento mais curto também apresentou queda. Bruno Labs, conosco. Comenta o mercado do café. Olá, Bruno! Olá, amigos cafeicultores! 16 de setembro, vocês estão bem? Bom, forte alta registrada nas bolsas ontem. O Arábica fechou com incríveis 5% de alta, quanto que o Conilon com um pouco mais de 4%. No físico, segundo o CPEA, o Arábica já está próximo da casa dos 2.400 por saca e o Conilon encostando nos 1.500. Bacana, né, pessoal? Bom, agora a pergunta é: a Arábica marcará um novo topo histórico? E a resposta é: provavelmente. Bom, neste momento ele está muito perto do seu preço máximo em bolsa. Porém, pessoal, o que nós devemos nos atentar agora é: quando o café chegar neste preço novamente, e neste caso, o que a gente tem que se atentar? Qual será o tamanho da força vendedora que ele encontrará nesta resistência histórica? E se ela vai vir, é claro. Bom, eu vejo pressão ainda para os preços à frente, pressão negativa com os preços à frente. Por quê? Com a entrada da safra de países produtores a partir de outubro. E vale lembrar, no meio desses países está o Vietnã, segundo maior produtor de café do mundo. Mas, independente disso, eu sigo com a mesma opinião. Passado tudo isso, pessoal, ou seja, passado o fim de ano, o primeiro trimestre do ano que vem, que nada mais nada menos é a entre-safra de café mundial, tem tudo para ser histórica. Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Muito bem, vamos fazer mais uma prévia da nossa enquete. O pessoal está votando bem. Daqui a pouco eu vou falar sobre o caracu mocho e vou trazer os preços. O Sérgio vai trazer os preços da pecuária. Mas faz uma prévia rápida. 662 votos. Está indo de mal a pior, 73%. Meio óbvio, né? Então, agora está bem melhor, 6%, está difícil, mas vai melhorar 7%. Esse é o voto do Vlamir, que está tudo parado, 14%, está indo de mal a pior, 73%. Votem já, estamos terminando, hein, pessoal? Sebo nas canelas e aproveitem. Agora sim, nós vamos falar do evento que nós temos com muita honra e felicidade, que nós vamos cobrir, exclusividade aqui do Tempo e Dinheiro, que é o melhoramento genético que transformou o caracu, que tinha aquele chifrão, né, boi de leite, virou um boi de carne, com marmoreio, e é mocho. Então, caracu mocho, esse ganho trazido pelo melhoramento genético, nós vamos mostrar ao vivo na sexta-feira, direto, a partir das 9 horas da manhã,
lá de Orlândia, e você da sua casa vai acompanhar. Vai acompanhar palestras como, por exemplo, do Dr. Geraldo Cândido, Zé Geraldo Cândido, que fez uma antecipação para o Sérgio Braga, e o Sérgio recortou um trecho da fala do Dr. Geraldo. Veja o que ele fala sobre o caracu mocho. Os meus mestres, Alex Razul e Petrovio, têm doutorado em melhoramento. Então, são 30 anos com eles. Eu aprendi como é feito as continhas, como é que você monta um rebanho, como é que você estrutura um rebanho, que você parte de uma base de matrizes, e ali você define quais as características importantes, né? Então, no caso do mocho, a partir dessas informações, nós fomos direcionando esse material para boa velocidade de crescimento. O que nós queremos? Um animal que chega por volta do sobriano, com um bom peso, com uma boa musculosidade distribuída no esqueleto, né, que forma a carcaça, com acabamento, que é o que os frigoríficos querem. Agora, a gordura dá sabor, né? A carne desse gado, ela é diferente, tem uma suculência, tem um sabor diferente. A gente vem descobrindo isso e nós, a partir do momento que a gente vai obtendo as informações, nós vamos direcionando, modelando os acasalamentos para que a gente consiga uma melhoria. Também você vê como é que está o pasto da Diamante, o pessoal lá, o Celso Junqueira, cuida bem, hein, Celso? Então, ó, sexta-feira, 9 horas da manhã, direto da Fazenda Diamante, lá em Orlândia, junto com o Celso Junqueira, estaremos transmitindo essa maravilha, esse ganho, esse pulo da pecuária brasileira com carne, né, de resistência, adaptabilidade e marmoreio, que é o caracu mocho. Sérgio Braga, agora com você, notícias da pecuária. Quatro quedas, uma alta registrada entre a pesquisa feita pela Scott Consultoria hoje, entre 32 praças. Queda também lá na B3, o que a gente vai observar agora direto na tela. Gleidson, está aí todas as posições. Setembro batendo arroba 302,25, outubro 307,55, novembro 316,50, dezembro 320,50. E, lógico, o mercado físico segue cedendo entre R$ até R$ em algumas regiões. Isso foi apurado pelos preços da própria Scott Consultoria. A referência de São Paulo caiu para R$ 305,50, boi comum a prazo já descontado. A mesma média do estado do Rio de Janeiro, R$ 305,50. No Rio Grande do Sul, o quilo a prazo na região oeste, R$ 10,15. Pelotas, R$ 10,25. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Goiânia, R$ 285,50, a mesma cotação da região sul de Goiás, R$ 285,50. Santa Catarina, acima da referência de São Paulo, R$ 310,50. Maranhão a oeste, R$ 283,50. Vamos direto com o Tiago Bernardino ao CPEA em Piracicaba. Olá, Tiago, boa tarde. Olá, amigos do Sempre Dinheiro. Boa tarde, Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje é 16 de setembro, terça-feira, mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que começa a semana realmente pressionado. Indicador CPEA Exalc trabalhando começo da semana abaixo dos 310, R$ 308 no patamar aí, com o mercado futuro sinalizando aí R$ 305 no fechamento de ontem. E hoje, já pela manhã, trabalhando entre 302,25 em mínima, 303,10, 304. Então, o mercado realmente refletindo uma dinâmica mais pressionada do balcão. Mercado que realmente atingiu um patamar em dólares de praticamente $58, se aproximou, né, 57,8, e realmente vem pressionado aí em termos de dinâmica do mercado doméstico, mais lento, andando de lado, mas obviamente com o mercado balcão realmente sofrendo junto com esse cenário de maior escala de contratos pecuaristas e indústria. Então é um mercado que realmente vem trabalhando mais nesse equilíbrio de 305 e 310 ao longo dessa semana, sinalizando, apesar do bom momento das exportações, né, dados que saíram ontem, mais de 13 mil toneladas diárias, mas que é um mercado que vem sinalizando realmente aí um cenário de pressão de preços para essa segunda quinzena do mês de setembro. A expectativa é um fluxo maior de negócios ao longo do dia de hoje, quarta-feira, quinta-feira, mas já
com uma carcaça, né, da carne sendo negociada abaixo dos R$325, R$323. Então é um mercado que realmente vem, de certa maneira, começa a semana mais pressionado. Amanhã a gente volta com mais informação. Grande abraço a todos. De Piracicaba, Bebedouro com o Iberville Neto. Olá, Iberville. Olá, na média diária até o 10º dia útil de setembro, nós tivemos uma média diária de 13,7 mil toneladas embarcadas. Lembrando que até o 5º dia útil essa média estava em 15,7. Então, a segunda semana foi bem mais fraca do que a primeira, para a gente chegar nesses 13,7. Só que esse valor médio diário no acumulado de setembro ainda é o maior já observado na história. Ele supera a média diária de agosto, que tinha sido o recorde até então, que foi de 12,8 mil toneladas. Então, estamos falando de uma desaceleração na segunda semana, mais um volume acumulado aí, diário, ainda em patamares historicamente altos. Quando a gente fala do preço médio, a gente teve uma média de 5,62 mil dólares por tonelada. Isso equivale a 24,4% mais do que no mesmo período do ano passado e é o melhor preço médio nos últimos 34 meses, considerando a moeda americana. Então, volume segue em níveis recordes e faturamento num nível importante de recuperação, pelo menos em dólares. Quando a gente fala da receita média diária, ela supera em 42,6% a receita média diária de setembro de 2024, e nós tivemos, obviamente, aumento de volume e aumento de preço médio. Então, essa receita média diária parcial, ela está em 77 mil milhões de dólares por dia, nesses primeiros 10 dias úteis de setembro. Vamos acompanhando, mas apesar dessa desaceleração em volume na segunda semana, a gente está falando de um acumulado do mês historicamente alto. Preços em recuperação e volume recorde. Vamos acompanhando. Um abraço e até mais. Muito bem. Antes de falar com o Sérgio Braga, deixa eu pedir para o Davi da Luz, nosso gerentão, nosso coordenador, fechar a nossa enquete. Como é que está a enquete agora, antes dele fechar? Está com o quê? 680 votos. Tem o quê? Alguns segundos, se quiser dar um play ali, é isso? Né? Então, tem aí alguns segundos. O Davi dá 10 segundos, 15 segundos para quem quiser votar, e aí manda para o YouTube fechar a nossa enquete de hoje. Estamos indo de mal a pior, 73%. Hein? Vamos deixar o YouTube fechar essa nossa enquete. Ô Sérgio Braga, venezuelão, é isso? Daqui a pouco vai virar um quintal, quem sabe, da própria Venezuela, né, João? A depender de tudo isso, uma união, né, entre os dois países, quem sabe, né? Opa, ironias à parte, realmente estamos caminhando de mal a pior. Isso responde, inclusive, à própria pesquisa, na minha opinião, viu, João? Não, mas assim, eu quero levar em consideração o que eu vi ontem, que é a história da minha vida. Portanto, lá na década de 80, lá pelo Fantástico, andei pelo país todo, eu me desesperei vindo aquela miséria toda, saímos do enfrentamento da esquerda, que pegou em armas, tal. Falei, não, bobagem, vai morrer gente. Né? Aí a proposta do prefeito de Campinas da época, o falecido Grama, José Roberto Magalhães Teixeira, não, vamos fazer uma conciliação, né? Vamos, tal. Fazer a social-democracia. Pegava-se o dinheiro, levava lá e o PT, né, a esquerda, tomava o poder, como acontece no Brasil de hoje. 2005, meu Deus, 30 anos atrás, 1995, levamos o Hospital Ouro Verde, começaram as fundações do Hospital Ouro Verde. Em 2008, o Lula ganhou e completou o hospital, beleza? Bom, vai lá agora, Sérgio. É de chorar, cara. Não vai longe não, viu, João? A situação é bem semelhante em outras regiões, não só aqui da região sudeste, mas principalmente no Nordeste, esses cantões do Brasil afora. Não é nada diferente, não. Infelizmente, poderia ter melhorado, né? Tinha tudo, recursos, impostos suficientes para poder isso, mas infelizmente não, né, João? Olhe pela janela da sua casa aí. Me fale o que está bom no país. Melhorou o quê? A saúde, a educação, o transporte, a segurança, melhorou o quê? Muito bem, então vamos assim, sou eu que estou dizendo, a nossa audiência aqui do Tempo e Dinheiro decidiu hoje mandar 685 votos na nossa enquete perguntando, diante do atual momento político e econômico do país, qual é o sentimento? Que nós estamos indo de mal a pior, 73% dos votos, está tudo parado, estagnado, 13%, está difícil, mas vai melhorar, 8%, agora está bem melhor, 6%. Onde será, hein? Bom,
Respeito a opinião de todo mundo. Essa aqui é a nossa obrigação, né, Sérgio? Respeitar, né? Exatamente, João. Exatamente. Esse é o nosso compromisso, inclusive, com a informação e contar, né, mostrar aquilo que realmente a grande imprensa que está aí não mostra, João. Cumprimos a nossa obrigação, nossa missão, as duras penas, mas estamos indo. Viva o Brasil, continue nos apoiando. Muito obrigado a você que está conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Amanhã a gente volta para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Não desistam e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.